Uhum. Ô, Paola, deixa eu só trazer aqui também mais uma outra questão, né? Aproveitando até a pergunta que o Gani fez em relação ao varejo, dependendo muito do cenário aí político. Você que também é especialista no setor de educação, queria entender um pouquinho mais da sua visão, porque educação, como a gente começou até agora há pouco falando aqui, né? Sempre é um assunto que quando envolve a política gera aí muitas polêmicas. Hoje mesmo a gente estava vendo uma das polêmicas aí em relação a essa questão, principalmente, né, de um corte aí, de um congelamento, na verdade, de verbas para a educação, mas eu queria entender a sua visão exatamente, né, sobre as empresas listadas aqui na Bolsa, dependendo do cenário, né, de quem vencer essas eleições, essas empresas, elas podem ir em situações aí diferentes? Muito se falou, Paula, de que, por exemplo, uma eventual vitória do governo PT favoreceria, né, essas empresas de educação por conta da farra que a gente viveu lá atrás do FIES, né? Olha, eu não ficaria tão confiante de que um novo FIES vai aparecer, né? Não só por toda a bagunça que isso deixou aqui no Brasil, no fim essas dívidas acabaram sendo perdoadas porque elas são impagáveis, mas a verdade é que esse formato de financiamento estudantil, ele é um grande pepino no mundo inteiro, né? Pode olhar nos Estados Unidos, também a mesma coisa, e eu não acho que aqui vai ser diferente. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a situação fiscal do Brasil hoje, em relação a quando a Dilma assumiu o governo lá do Lula, a situação é muito mais complicada hoje. Existe muito menos espaço para ser tão generoso, né, com essas benesses. Então, eu não esperaria que esse cenário se repetisse. O que eu acho até que é bom, a gente está caminhando muito mais para um formato, né, de oferecer uma educação a um preço competitivo, o que é viável hoje com as plataformas online, e o cliente pode pagar, sabe? Você não tem o governo mais como cliente, que inicialmente foi bom, porque as empresas cobraram o quanto quiseram, né, por esses alunos, mas eu acho que é mais fácil você ter uma solução que, sei lá, seja o governo, seja a pessoa pagando de volta, que seja o mesmo preço para todo mundo, que seja a mesma regra do jogo, que seja transparente, né, e que seja um ticket justo por aquele curso que o aluno vai fazer. Então, um pouco essa tendência que a gente vê, né, de uma digitalização dos cursos. Eu imagino que os cursos presenciais, eles fiquem hoje muito mais restritos a cursos de maior valor agregado, que exigem laboratórios. Então, estamos falando dos cursos de saúde, das engenharias, ou eventualmente até de cursos de negócios, mas muito mais nichados, de faculdades assim, de altíssimo valor agregado, onde aquela discussão, aquele network, o aluno vai pagar por isso, porque ele quer estar no meio dos seus pares e poder conhecer essas pessoas, e esses relacionamentos eventualmente vão dar frutos para novas empreitadas no futuro. Mas, enfim, para todos os demais, cursos mais simples, então estou falando uma pedagogia, uma administração, né? Esses cursos podem tranquilamente ser ministrados de forma online, um nível de qualidade, excelência muito elevado. Então, eu acho que essa é uma tendência, assim, inexorável, Paula.